Olá, tudo bem por aí? Seja muitíssimo bem-vindo a mais uma edição do programa Novo Ensino Médio, aqui nos canais EducaSC. Lembrando que este é um programa especial sobre o novo ensino médio aqui em Santa Catarina, onde fazemos entrevistas, trazemos detalhes sobre os componentes curriculares eletivos do portfólio catarinense e também tiramos todas as principais dúvidas sobre este assunto, que é novo e muito bacana. No programa de hoje, nós recebemos duas convidadas diretamente de Capinzal, no meio-oeste de Santa Catarina. No primeiro bloco, vamos conversar sobre a experiência do novo ensino médio na Escola de Educação Básica Mater Dolorum. Depois, vamos falar sobre o componente curricular eletivo de práticas de multiletramentos no campo artístico-literário. E para começar, então, hoje eu estou recebendo aqui a gestora da Escola de Educação Básica Mater Dolorum de Capinzal, Diana Martins. Seja muito bem-vinda. Olá, Pedro, boa tarde. Obrigado pela tua participação. É um prazer inenarrável estar aqui compartilhando com você desse momento e falar sobre o novo ensino médio. Te agradeço muito pela sua participação, tá? A gente está recebendo diversos gestores das 120 escolas piloto que já implantaram o novo ensino médio aqui em Santa Catarina. E eu começo sempre fazendo uma pergunta. Você acha que essa mudança, essa implantação do novo ensino médio era necessária? Olha, Pedro, eu vou falar da minha prática já de 37 anos de educação pública e de 5 anos de educação de tempo integral em tempo ampliado, tá? E aí com experiência no ensino médio regular também. Extremamente necessário. Eu gostaria até, se você me permitisse, contextualizar a minha resposta pela essa experiência que nós temos do ensino médio em tempo regular, tá? Há algum tempo, nós já percebemos que os números que circundam, os índices que circundam o ensino médio, eles são números a respeito de altos índices de evasão, de infrequência, de reprovação. Nós temos um ensino médio regular, infelizmente, nos moldes que se encontram hoje, falido. Nós temos um mundo hoje, um contexto mundial com mudanças aceleradíssimas, Pedro. Nós vivemos numa era digital, né? Estamos na era digital. As profissões do futuro, Pedro, e do futuro próximo, elas ainda não existem, né? Nós temos uns adolescentes e jovens que a fase de definição da vida deles é na fase do ensino médio que eles definem a vida e o futuro deles, né? Nós temos hoje um contexto familiar em que esse mundo, né, essa correria absurda, tem deixado pouco tempo para as famílias conviverem com seus filhos e dialogarem, né? E aí nós vemos, nesse contexto todo, ainda vivemos, infelizmente, um índice elevadíssimo de ansiedade, síndrome do pânico, temos altos índices de depressão, e, infelizmente, um índice crescente de suicídio na juventude. E aí eu te digo, Pedro, que a escola nunca foi tão necessária nesse contexto que eu acabo de desenhar para você. E o novo ensino médio, ele entra, Pedro, nesse contexto extremamente necessário, porque ele traz todo um formato pedagógico que lhe acolhe essa juventude. A nossa matéria-prima, Pedro, aqui na educação é a vida. E o novo ensino médio, nesse formato que ele tem pedagógico, ele nos oferta, nos brinda com todos os componentes necessários para que nós possamos trazer o jovem, acolher, amparar e prepará-lo para a vida. Isso é um depoimento bem bacana. Eu, como gestora, tá? E olhando para todo o meu contexto da comunidade escolar, nós achamos extremamente necessário essa mudança do ensino médio regular para o novo ensino médio. Um pouco tardia, sabe, Pedro? Porque nós aguardávamos há muito tempo essa mudança. Mas é um depoimento muito gratificante para nós. Que bacana. E eu queria te perguntar como é que está sendo esse processo aí entre ano passado e esse ano? Quais são as principais mudanças que você percebe na escola? Olha, Pedro, o currículo que o novo ensino médio nos traz, ele dialoga muito, muito com os nossos jovens e com as
necessidades que eles têm e com as interrogações que a juventude tem nesse momento da fase da vida deles, né? E as mudanças, elas são fenomenais, entende? Porque nós vemos a atuação do nosso jovem, aquele protagonismo juvenil que está posto lá na BNCC, que ele está posto na base, aqui no currículo da base do território catarinense, ele acontece efetivamente dentro da escola. Porque existe todo um formato pedagógico no novo ensino médio, através da composição da BNCC, da base, né? Mas os componentes eletivos, toda essa parte flexível que o novo ensino médio traz, o tempo ampliado que o nosso aluno tem aqui, o trabalho coletivo, integrado entre os componentes, entre as áreas do conhecimento, na área do conhecimento, consegue fornecer e fomentar um processo educacional e de aprendizagem que nós percebemos claramente, Pedro, o desenvolvimento do nosso aluno, tá? O desabrochar dele nesse percurso formativo. Então, é muito gratificante participar desse processo todo. O novo ensino médio traz no bojo dele, por exemplo, eu vou citar o projeto de vida, como uma âncora dentro do novo ensino médio. Ele é um componente essencial, porque ele vem trabalhar o autoconhecimento do aluno, o conhecimento do contexto social, e aí culmina com o mundo do trabalho. E aí, nessa trajetória, todo esse percurso, que a gente já conseguiu acompanhar o percurso todo dele, né? Há 2 anos com o novo ensino médio, mais 3 com o ensino médio integral em tempo integral, nós conseguimos acompanhar toda essa trajetória do percurso formativo dos nossos alunos e perceber a evolução do nosso aluno e esse desabrochar. Nós temos alunos que saem daqui, Pedro, e que, quando atravessam o portão da escola para o mundo lá fora, já prontinhos, decididos, coisa que nós, né, no nosso tempo, demorávamos muito tempo para escolher, né, o que nós íamos fazer na universidade, que profissão nós queríamos Jana, desenvolver, desempenhar. e já que você fala nos alunos, eu até queria perguntar assim, como é que eles estão recebendo isso então? E não só os alunos, né? Toda a comunidade escolar, os professores e até os pais. Pedro, assim, existe os professores, eu vou dizer para vocês, e isso para quem vai fazer a adesão, obviamente a gente tem sempre as dificuldades, porque todo desafio e a mudança, ela causa de primeira mão, né, alguma negação. Mas você, como gestora, você tem que fazer esse processo todo de entusiasmo, né? De trazer junto, porque acreditar muito na proposta, né? E os professores trabalham muito conosco, muito junto, porque o trabalho deles é integrado, é compartilhado, é colaborativo, né? Então, existe muito a interajuda entre eles. Então, eles veem o resultado do trabalho deles. O que é mais importante para o professor é perceber o resultado do trabalho deles lá na sala de aula, no desenvolvimento do aluno. E isso acontece no novo ensino médio sempre, sabe, Pedro? Os pais, eu quero dizer para vocês que nesse desenvolvimento dos alunos aqui, porque a base de trabalho também, além das competências cognitivas, o trabalho muito forte é desenvolvido nas competências socioemocionais. E nós recebemos alunos aqui, às vezes, muito introvertidos ou imersos no mundo tecnológico. E aqui, todo esse programa pedagógico faz com que o aluno precise conviver, né, e viver mais entre pares, né? E eles acabam mudando, inclusive, relato de pais, mudando as suas relações, inclusive em casa. E o resultado vem para nós, os pais, muito felizes com esse resultado e a mudança perceptível dos filhos deles, né? E os alunos, obviamente, Pedro, eles são o nosso melhor olhar aqui dentro desse processo todo, porque eles gostam muito e nós tivemos que fazer todo um processo do início até agora, é uma caminhada, né? E nós percebemos claramente o aceite da comunidade e das famílias, porque nós vivemos uma cultura, e você conhece a região, uma cultura que nós temos que disputar com o mercado de trabalho, porque que muito cedo os jovens e adolescentes eles vão para o campo de trabalho, né?
E nós tivemos que fazer essa disputa, continuamos nessa disputa ainda, né? Mas, nesse transcorrer desses 5 anos de educação integral, nós tivemos a grata surpresa, porque ano a ano nós contávamos as matrículas quando chegavam aqui. E esse ano, Pedro, quase que falta vaga, né? Nós tivemos uma disputa muito grande para que os alunos viessem para cá, e nós temos a composição de muitas turmas aqui no novo ensino médio. Que bacana devido a esse todo esse depoimento. trabalho e esse reflexo dessa composição pedagógica toda de oferta. Giana, muito obrigado pela tua participação, tá? E aqui está aberto o espaço para você deixar uma mensagem para as escolas que vão implantar o novo ensino médio a partir do ano que vem. Pedro, eu quero dizer que as escolas, os gestores, os professores, né, não se apavorem, não se assustem. O desafio é grande, dá trabalho, mas é muito compensador. Gostaria de dizer que naveguem nesse novo formato pedagógico, que ele é rico, ele traz mudanças significativas e necessárias para a juventude, para a escola e para o contexto social. Eu gostaria de terminar citando Paulo Freire, quando Paulo Freire dizia que a educação não transforma a sociedade, quem transforma a sociedade são as pessoas. E nós temos a oportunidade desta mudança nas nossas mãos, de ajudar a transformar vidas e pessoas. E Paulo Freire também dizia que não se pode falar de educação sem se falar de amor. Que nós possamos fazer com muita paixão aquilo que está posto para nós. E eu tenho certeza, convicção, de que o novo ensino médio é o caminho para o nosso ensino médio e para a nossa juventude. E gratidão, e estamos à disposição. Eu que agradeço, e aqui as portas do EducaSC estão sempre abertas para ti, sempre que tiver uma novidade legal da escola, sempre que quiser participar, só dá um toque na gente. Obrigado mesmo, tá? Até, Pedro, e muito obrigada pelo espaço. Imagina, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Nós vamos para um intervalo rápido, mas voltamos daqui a pouco para falar sobre o componente curricular de práticas de multiletramentos no campo artístico literário. Até logo. Voltamos com o nosso programa sobre o novo ensino médio de hoje e voltando o assunto agora para o componente curricular de práticas de multiletramentos no campo artístico literário. E quem está aqui para trazer um pouquinho mais detalhes sobre o componente é a professora Sayonara Ramos, que também é lá de Capinzal, da Escola de Educação Básica Mater Dolorum. Seja muito bem-vinda, Sayonara. Muito obrigada. Obrigado pela tua participação aqui. Então, para começar, eu queria que você, falando do componente, quais são os principais aprendizados que os alunos desenvolvem? Na verdade, com esse componente que é de multiletramentos e envolve assim, muita leitura, muita escrita, muita comunicação oral e também essa comunicação na parte da escrita. Tem que valorizar todas as vertentes do aluno. Alguns se comunicam mais na fala, outros mais na escrita, mas o principal aprendizado que mais nós queríamos desenvolver quando nós montamos essa eletiva era proporcionar assim, momentos que eles conseguissem desabrochar a criatividade, conseguissem criar e envolvendo as novas tecnologias, é claro, né? Então, eles utilizaram muitas ferramentas digitais, eles conseguiram, assim, romper algumas barreiras de apresentar em público, de se expressar. Então, eles conseguiram ultrapassar os limites da sala de aula. Eles não ficaram somente naquele momento sentados numa mesa, mas eles conseguiam, digamos, quebrar algumas barreiras que talvez lá no componente tradicional eles não conseguissem, né? Aprimorar a capacidade de leitura, de oralidade e também, na verdade, compartilhar algumas outras leituras que talvez eles tivessem um pouquinho de preconceito. Eu só gosto de ler alguns gêneros, então eu vou abrir a minha mente para ler outros também. E o final, na verdade, trouxe muito resultado, muita devolutiva para nós. E para esse aprendizado chegar até o aluno, né? Quais projetos que são desenvolvidos ao longo da eletiva? Então, para chegar até o aluno, nós pensamos muito bem em algumas etapas. Para isso, para que eles desenvolvam essas competências, essas habilidades que nós temos lá na BNCC,
algumas metodologias diferentes foram utilizadas. Uma delas é o professor, ele tem que encarnar o personagem, né? Ele tem que ser o exemplo para o aluno. Então, eu me vesti várias vezes de diversos personagens, eu me vesti de Menino Maluquinho, de Alice no País das Maravilhas, de Gabriela, lá do livro, vesti de cangaceira para trabalhar o Grande Sertão Veredas. Então, eu acho que esse é o verdadeiro papel do professor. Ele tem que mostrar para o aluno sentir a literatura, os livros correndo nas veias e ser o exemplo. Também muita escuta, porque o professor, na verdade, fala bastante, mas ele precisa também desenvolver a escutatória, né? Ouvir o que o aluno lê, o que ele acha legal, quais os assuntos que tem que ter nos livros. Também fizemos muita aula expositiva, sim, mas bastante dialogada, muita roda de conversa. O aluno se expressou muito nesses momentos, né? E também tempestade de ideias. Deixar que o aluno sugira algumas metodologias e, de repente, ali no meio da eletiva também surgiram alguns problemas, por que não pedir para o aluno algumas soluções? Então, dá voz para o estudante. Eu acho que esse é o ponto principal do novo ensino médio, que o aluno se sinta pertencente ali naquela eletiva, naquele componente, e que ele consiga se expressar. E por que não se expressar através de ferramentas digitais, que é o que eles têm agora, mas que talvez não utilizem tanto assim a seu favor. Então, utilizar a ferramenta digital para compartilhar leituras, na minha opinião, é uma maneira do uso consciente da rede social. E bastante criatividade, né? Que os nossos alunos, eles dão um show de criatividade, até em nós. Você percebe então que o aluno está lendo mais. Cursar a disciplina eletiva acaba despertando interesse na leitura maior, então? Na verdade é assim, nós fizemos uma culminância, que seria um evento em que eles conseguiram expor as leituras. Eles prepararam lá no Canvas e em outros programinhas o livro que eles leram. Eles tinham que arrumar uma maneira de divulgar esses livros. E aí os outros estudantes que eles não têm esta mesma eletiva, eles visitaram. E aí eles falavam com tanta propriedade, e eles trouxeram um repertório tão grande de leituras que até eu não conhecia. E aí, conforme os outros estudantes iam ouvindo, eles ouviam assim com tanta motivação, né? E os outros falavam com tanta propriedade que até eles passavam pelas mesas e já iam nas prateleiras pegar os livros. Ou seja, nós fizemos ali na biblioteca essa exposição, e nós temos uma biblioteca maravilhosa, né, com livros novíssimos em grande quantidade, e aí eles falavam do livro, e ao mesmo tempo o estudante que não tem essa eletiva, ele já ia na prateleira para pegar o livro. E aconteceu uma coisa assim muito interessante na eletiva, porque tem alguns alunos que não escolheram ela até por conta de não saber do que se tratava. E aos poucos eu fui vendo esses estudantes lendo e eu fui convidando. Então, tiveram alguns estudantes que participaram dessa eletiva sem ter na grade. E eles frequentaram durante todo o semestre, porque aquilo foi tão significativo para eles e chamou tanta atenção, né? Porque eu me vestia de tudo quanto era personagem, que eles gostaram e acabaram frequentando sem necessidade, entre aspas. Isso é raro, isso é um depoimento bem legal. É inclusive. Verdade. E eu queria perguntar para ti, então, para o segundo semestre, o que você está planejando para, inclusive, manter o nível? É um grande desafio, né? Quando nós fizemos, na verdade, esse evento de culminância, eu fiquei pensando e com uma dor, né? Será que eu vou conseguir cativar os alunos da mesma maneira? Então, agora nós passamos para práticas de linguagens e intervenção sociocultural, que também trabalha muito com a leitura, com a pesquisa, com você ir lá e selecionar as informações, saber adequar o texto. Então, eu continuo assim, eu continuo me vestindo, eu continuo dando exemplo, trazendo exemplos do dia a dia, porque para o aluno ele se sentir pertencente, ele tem que saber que aquilo que foi feito talvez antigamente, que ele está na realidade dele. Então, fazer essa ponte. O que um livro tradicional, ele pode estar ligado com o assunto de hoje em dia. Por exemplo, Grande Sertão Veredas. Já naquela época ele trazia em pauta assuntos que são discutidos hoje. Então, fazer essa ponte eu acho que é o caminho para chegar até o estudante. Você até já falou um pouquinho sobre isso e também deu o seu exemplo, né, de ser bastante envolvida, inclusive se vestir de personagens.
Mas eu queria que você falasse mais um pouco sobre, ou até mesmo desse dicas e conselhos para os professores que vão assumir esse componente curricular eletivo a partir do ano que vem. Então, o meu conselho maior é não chegar e já ir para o planejamento. É preciso muito estudo, muita base, né? Então, estudar com certeza o nosso documento do território catarinense, estudar a base, entender a fundo esses documentos norteadores para depois ir lá ver o caderno da eletiva e planejar. Tem que ter a base, tem que ter estudo, o professor tem que estudar. E aí escutar muito o estudante. As primeiras aulas, elas têm que ser de escuta ativa. Aí analisa, monta a sua aula e com frequente avaliação. A avaliação ela não pode ser somente lá no final do processo, mas ela tem que estar em todo o percurso. Então, eu fiz essa avaliação também no final e eles demonstraram todo esse resultado que eu queria, mas é porque eles tiveram também esse feedback. Então, se não deu certo uma metodologia, utilizar outra, envolver os alunos no processo, muito trabalho em grupo, muita resolução de problemas, debates e diversificando as metodologias, né? Muita pesquisa, usar as ferramentas digitais que eles já sabem, fazer com que eles se sintam valorizados dentro da eletiva e ligar com o dia a dia. Esse é o melhor caminho. Mas principalmente eu estudo. Bacana. E considerando os alunos que cursam essa disciplina eletiva, esse componente curricular eletivo, né? Que tipo de profissionais do futuro você acha que a escola está formando? São profissionais que conseguem participar ativamente na sociedade, né? Nós preparamos, temos essa previsão de preparar eles aí para o mercado de trabalho e também para a vida, é claro, porque o mercado de trabalho não está distanciado disso. Então, nós queremos alunos que consigam se comunicar, se posicionar diante de uma câmera ou então perante o público. Até quando eles estavam se preparando para esse evento de culminância, era tão bonito de ver como eles estavam preocupados de que maneira que eles iam até se vestir, a maneira como eles iam falar, posicionar o corpo. E também eles conseguiram desenvolver algumas competências, habilidades ali em relação ao trabalho em times. Eu preciso aprender aos poucos a trabalhar com o outro e ver essas diferenças em relação ao pensamento. E isso é muito importante, né? É muito, muito importante no mercado de trabalho. E, de repente, também eu me deparo com um problema, eu não posso me desesperar, né? Vou ter que analisar e ver qual a melhor solução para intervir. E isso tem muito dentro do componente curricular eletivo no novo ensino médio. Em todas, mais ou menos, pelo estudo que eu tenho, elas seguem a mesma linha. Eu consigo ver tudo que nós queremos no aluno lá fora e ser feliz com isso no componente curricular eletivo. Muito bacana os depoimentos, Sayonara. Eu te agradeço muito pela participação aqui no programa e fica o convite para você voltar aqui nos canais do QSC sempre que quiser. Eu que agradeço. É muito bom. Não é a primeira vez que eu compartilho o conhecimento com outros professores do Estado e eu espero, assim, ter servido com um pouco de inspiração. E cada vez que alguém tiver alguma ideia ou algum resultado positivo para compartilhar, compartilhem, pessoal, porque isso incentiva muito outros professores também e inspira os estudantes. Muito obrigada e conte comigo sempre. Fica a dica para todo mundo então e te agradeço, tá? Até mais. Até mais. E nós voltamos daqui a pouco para ouvir depoimentos de alguns alunos que já cursaram um componente curricular eletivo de práticas de multiletramentos no campo artístico literário. Até já! Voltamos com o nosso programa sobre o novo ensino médio e continuamos falando sobre o componente curricular eletivo de práticas de multiletramentos no campo artístico literário. Esse é um momento muito bacana, quando a gente para ouvir um pouquinho sobre a experiência de alunos que já estão cursando o novo ensino médio, e especificamente o componente curricular eletivo que é o tema do programa da semana. Vamos conferir juntos então. As eletivas do nosso novo ensino médio, como práticas de multiletramentos no campo artístico literário, proporcionam aos alunos a capacidade de evolução pessoal, como maturidade, responsabilidade, o amor pela leitura, o amor pelo conhecimento. Já a eletiva Práticas de Linguagem e Intervenção Sociocultural preza pela evolução do aluno como cidadão.
zelando onde vive, tendo uma visão ampla da sociedade e a valorização da nossa cultura. A eletiva de multiletramentos me ajudou muito a ver a leitura com outros olhos e passar a pensar em como eu poderia ajudar a sociedade através da leitura. Isso também influenciou muito na minha decisão de mudar a carga horária para 35 horas, para ter outras eletivas maravilhosas como essa. Eu tive muitas experiências marcantes com a eletiva de multiletramentos, mas o que mais me deixou história foi quando nós tivemos que apresentar um trabalho para muitas turmas da escola. E isso me ajudou a superar meu medo de falar em público. Eu, particularmente, gosto muito de falar em aulas que são abertas a debate. E as aulas de multiletramento sempre foram abertas a discussões. Então, nós sempre tivemos a oportunidade de colocar nossas ideias para jogo, desenvolver a nossa criatividade, e não era lugar onde as nossas asas eram cortadas. Então, sempre me deixou muito confortável. Outra coisa que sempre me deixou confortável foi que as aulas sempre foram uma troca, sempre foram uma via de mão dupla. Nós tínhamos alguém que estava lá para ensinar de fato, mas que também estava para aprender. Eu super recomendo que os alunos façam o novo ensino médio, porque quem se permite fazer o novo ensino médio, com certeza vai ter experiências diferentes, experiências marcantes que vai levar para a vida toda. Nessa letiva, a gente teve muito foco, além do uso de novas tecnologias, da criatividade e do trabalho artístico, a leitura. Uma das experiências que eu achei muito marcantes na eletiva foi quando a prof pediu para que a gente fizesse um trabalho, primeiro um mapa mental, de um livro que a gente gostasse, e fizesse um trabalho com o que é gênero textual que a gente gostasse e fizesse ele da maneira que a gente queria. Isso despertou tanto a nossa criatividade como também o que a gente aprendeu sobre aquele livro. Então, para aquela pessoa que não gosta de ler, para aquele que se interessa em querer aprender a gostar de ler, vale muito a pena essa letiva. Muitíssimo obrigado a vocês que tiraram um tempinho para dar o seu depoimento aqui pra gente. Eu gosto muito de ouvir todas essas experiências e saber como o novo ensino médio funciona na prática, e espero que você aí tenha aproveitado também. Se você tem alguma dúvida sobre o componente de práticas de multiletramentos no campo artístico literário que não ficou muito claro aqui, eu tenho uma dica. No site sed.sc.gov.br você pode acessar o portfólio completo com todos os componentes curriculares eletivos do currículo catarinense. Lá você encontra mais detalhes sobre este e outros assuntos. E para acompanhar notícias sobre educação, é só acessar educasc.com.br ou procurar por @educaçãosc nas redes sociais. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas até o próximo programa.